Uma das principais missões do geólogo é decifrar o código que encontra-se gravado nas rochas. As rochas são como livros, e nelas estão registrados a história do nosso planeta, ou pelo menos parte dela. Diferentes autores identificaram e mapearam granitos intrusivos que estão hospedados em xistos e felitos ao longo de toda a extensão da Serra do Curral. No entanto, há uma lacuna de estudos voltado para a origem, a segregação, o transporte e a cristalização dos magmas que deram origem a esses corpos de granito. A pesquisa que tenho desenvolvido debruça-se sobre a origem e evolução do granito Ravenna, que é um desses corpos graníticos que aflora no município de Sabará, na vertente norte da Serra do Curral, onde predomina as rochas do supergrupo Minas e do supergrupo Estrada Real. Nessa região, o supergrupo Estrada Real é representado somente pelo grupo Sabará, unidade que serve como encaixante do granito Ravenna. O grupo Sabará é interpretado como uma sedimentação do tipo Frisch que foi depositada em uma bacia Forlan, ou seja, essa unidade representa o registro da sedimentação sim-orogênica de idade riaciana na área do quadrilátero ferrífero. Para entender melhor a origem do granito Ravenna, buscou-se estudar também outros corpos ígneos que tenham características mineralógicas, petrológicas e geoquímicas semelhantes ao granitoide, que é foco da pesquisa. O granito Morro das Pedras é um desses corpos e está localizado na cidade de Belo Horizonte, no bairro de mesmo nome. Todos os granitoides pós-supergrupo Minas, que cortam tanto o embasamento quanto as rochas do supergrupo Estrada Real, pertencem à suíte Morro do Papagaio. Em amostra de mão, ambos os granitos são leucocráticos, possuem uma textura fanerítica, sendo que a maioria dos cristais possuem granulação média e exibem uma foliação anastomosada. São compostos essencialmente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e, em menor proporção, de biotita e muscovita. Se dermos uma olhada mais aprofundada, quando vista em microscópio, percebemos que tanto o granito Ravenna quanto o granito Morro das Pedras têm uma foliação típica de uma rocha que sofreu recristalização dinâmica, ou seja, os granitos são rochas com foliação milonítica anastomosada, esta que é marcada pelo alinhamento de cristais de mica, que envolvem os cristais de quartzo e feldspato. A textura predominante é a grano-lepidoblástica, sendo que alguns grãos de feldspato exibem uma textura de intercrescimento conhecida como pertita. As lâminas delgadas permitiram identificar também que o granito Ravenna possui como principal feldspato potássico a microclina, que é caracterizada pela sua geminação cruzada. Como a biotita e a muscovita estão presentes, é possível caracterizar a rocha como um granito a duas micas. Além desses minerais, a apatita, rutilo, epidoto, zircão e os minerais opacos são as fases minerais minoritárias que são observadas nessas rochas. Em resumo, nos dois corpos de granito, a característica que mais chama a atenção é a deformação das rochas. O feldspato tem a geminação deformada, enquanto o quartzo possui extinção ondulante. Além disso, o quartzo tem uma textura sacaroide, típica de recristalização dinâmica. Também foram observados indicadores cinemáticos como sombra de pressão. Ainda não foi realizada nenhuma análise química no granito Ravenna. No entanto, com base nos dados geoquímicos obtidos na literatura, foi possível elaborar diagramas discriminatórios para o granito Morro das Pedras, assim como de outros granitoides que ocorrem na região. Porém, esses outros granitoides estão associados
ao embasamento arqueano. Segundo o diagrama de Chand, de 1943, o granito Morro das Pedras é classificado como peraluminoso. De acordo com o diagrama de proveniência, o granito Morro das Pedras está localizado no campo metasedimentar. Quando aplicamos os diagramas R1 e R2, que fornecem informações sobre o ambiente tectônico no qual o granito Morro das Pedras cristalizou, ele sugere que este granito apresenta características de granito sim colisional tardio. A semelhança mineralógica e textural e as relações de campo de ambos os granitos permitem inferir que o granito Ravenna e o granito Morro das Pedras de fato pertencem à mesma suíte magmática, nesse caso a suíte Morro do Papagaio. A caracterização petrográfica associada aos poucos dados geoquímicos disponíveis sobre o granito Morro das Pedras indicam que se tratar de um granito a duas micas, cuja o magma origina-se da fusão parcial de rochas metasedimentares. O espessamento crustal associado à orogênese riaciana pode ter causado o aquecimento radiogênico do embasamento cristalino. Esta pode ser a provável fonte de calor que promoveu a fusão parcial de rochas metasedimentares. A deformação observada na rocha é típica de um protomilonito, que é consistente com o arcabouço estrutural local, uma vez que o contato do grupo Sabará com o complexo Belo Horizonte é do tipo tectônico marcado por uma zona de cisalhamento, o que reforça a sua natureza sim colisional.